Você já parou para se perguntar onde se iniciam os nossos comportamentos nessa vida? Com certeza existem muitos comportamentos aí que você quer mudar, que você quer transformar na sua vida, não é mesmo? Será que você já parou para se perguntar onde se iniciou esse comportamento em mim? Olha só, a gente vai explorar isso um pouquinho mais a fundo nesse vídeo e se isso te interessa, já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou o Manuel Augusto, eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, desenvolvedor da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Bom, essa metodologia ela engloba mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, dentre elas, especialidades em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, e hoje bastante focadas, no campo da psicologia pré e perinatal, que eu tenho muitas especializações. O que é o campo da psicologia pré e perinatal e o que isso tem a ver com o início dos nossos comportamentos na vida? Bom, a psicologia pré e perinatal é o estudo, que a gente faz desde a pré-concepção, ou seja, ela considera 3 meses antes da pré-concepção, antes do espermatozoide fecundar aquele óvulo, os 9 meses de gestação, ou os meses correspondentes aí que cada pessoa esteve ali, nascimento e mais ou menos até uns 2 aninhos de idade, Depois do nascimento, essa é considerada a fase perinatal, ok? Mas antes da gente iniciar com essa temática, olha só, em primeira mão eu quero te avisar aqui para você fazer o download do nosso e-book Os Segredos da Vida Dentro do Útero, tá acabando de sair do forno, você vai entender muito mais, sobre como esse período do tempo impacta a sua vida hoje e os caminhos de transformação. Então, tudo o que acontece nesse período do tempo, porque, por exemplo, dentro do útero, não vai haver um outro momento que você vai se desenvolver tanto quanto você se desenvolveu ali. Essa, inclusive, é uma frase de William Emerson, que é o pai da psicologia pré e perinatal. Então, nesses estágios de desenvolvimento que a gente passa muito cedo na vida, todo o nosso ser se estrutura, não é só o nosso cérebro, os nossos músculos, as nossas células recebem muitas informações, o nosso sistema biológico, bioquímico, o nosso sistema nervoso, para que a gente realmente, aprenda a como agir, reagir e interagir com o mundo. E isso é devido a todos os inputs de informação que nós recebemos através da nossa mãe, com o que ela come, o ar que ela respira, os pensamentos e principalmente os sentimentos e emoções que ela tem ali ao longo da gestação. Mas a gente não pode deixar também o pai de fora, a sociedade na qual você foi gestado, as condições, no momento da sua gestação, por exemplo, se sua família, seu pai, sua mãe estavam desempregados, passaram por problemas financeiros, isso vai causar picos de estresse neles, de preocupação, e esse bebê já começa absorvendo tudo isso. Se sua mãe, por exemplo, passou por algum trauma, ou se ela não desejava, não queria você, se você foi uma gravidez inesperada, isso também tem os seus impactos e consequências na vida adulta. E presta bastante atenção nisso aqui que eu vou te falar, Esse aqui é um trabalho realizado pela italiana, a psicanalista italiana Alessandra Piontelli, e ela se dedicou aí muitos anos, em observar o comportamento dos fetos ali, dos bebês dentro do útero através de ultrassons. A partir da década de 80, quando o ultrassom já começou a ser inserido aí, ser utilizado, ela passava ali com algumas mães, claro, que permitiam isso, fazendo ultrassons de mais de 1 hora para perceber o comportamento dos bebês ali dentro do útero. E o que chamava bastante a atenção dela eram gêmeos. Por quê? Porque o trabalho dela, ela, além de anotar cada detalhe de tudo que ia acontecendo ali, o como eles se relacionavam dentro do útero, ela continuava com toda essa observação depois que eles nasciam, Porque realmente interessava bastante se aquilo que eles faziam lá dentro do útero, eles iriam continuar a fazer ou se algo iria se transformar. E no livro dela, Do Feto à Criança, ela relatou ali
inúmeros desses casos com muitos detalhes, né? Então, por exemplo, tinham aqueles que o passatempo preferido deles eram eles se encostarem e se roçarem o rostinho, a mãozinha, através ali dos sacos amnióticos, né? Eles tinham sacos amnióticos diferentes, eles se encostavam, se tocavam e parecia que isso realmente era uma brincadeira, um passatempo muito gostoso para eles. E como eu disse para você, ela continuava essa observação posteriormente depois que eles nasciam. Então, até os 2 aninhos de idade, ela fazia visitas frequentes de uma vez por semana, depois até os 5 anos de idade era uma vez por mês e ela ia espaçando muito mais. E claro que houveram outros pesquisadores que acompanharam aí crianças desde o útero até os seus 20 anos de idade. Então, algo que ela observou nesse que o passatempo era preferido, né, ficar se roçando assim, a brincadeira desses 2 irmãos na infância preferida era um, por exemplo, se esconder atrás de uma cortina e o outro ficar do outro lado e eles ficarem se encostando, o rostinho, as mãozinhas, e parecia que aquilo realmente trazia uma alegria muito intensa para eles, né? Foi ela, inclusive, quem começou a adicionar os termos, né, gêmeos harmoniosos, né? Porque esses realmente eram gêmeos que pareciam que havia muita harmonia entre eles e essa harmonia continuava ao longo da vida, né? Essa conexão tão profunda, claro que depois, né, se eles não fazem o processo de individuação aí, vai ter problemas, mas não é tema para esse vídeo. Bom, em outros casos, tinha lá no feto, né, 2 irmãos que parecia que a irmãzinha buscava muito o irmão e esse irmão repelia ela, ele chutava, ele empurrava, né, e ele depois ficava bastante emburradinho assim num cantinho, retirado num cantinho ali do útero por várias horas. E ao observar o comportamento desses gêmeos depois, né, na infância ali, ela percebeu a mesma coisa, que quando eles brigavam, esse irmão, ele pegava uma almofada, ele gostava de encostar o seu rosto e ficar aninhado num cantinho do sofá, da cama, por horas, e ele não queria falar com ninguém. E já quando ele começou a aprender a falar, ele falava assim que ela sufocava ele, que ela não deixava ele em paz. E isso também machucava bastante ela, né? Ela chorava com isso e esse comportamento continuou, né, ao longo, né, depois da segunda infância, a adolescência, que foi até onde ela acompanhou. Claro que com outras dinâmicas, mas a essência do comportamento estava lá. E já esse caso de gêmeos, eles não são gêmeos harmoniosos, eles já são gêmeos antagônicos ou hostis, tá? E depois foi introduzida inclusive uma outra característica que são gêmeos ambivalentes, mas também não é tema para esse vídeo. Se esses comportamentos que começam ali dentro do útero, eles vão continuar se repetindo ao longo da nossa vida. Então, ali são comportamentos observáveis que era possível ver com ultrassom. Agora imagina as sensações e as emoções vivenciadas e experienciadas dentro do útero, né, que não tem como a gente filmar isso no ultrassom, a não ser, como você vê essas imagens aí desses ultrassons 4Ds, a partir da fisionomia desses bebês, que sim, eles já estão apresentando emoções ali, né, com alguns bem emburrados, outros bem felizes. Essa é uma experiência mais interior, mais subjetiva, ela não é tanto a nível comportamental, mas por ser um especialista em psicologia pré-perinatal aí, já ter trabalhado, regredido milhares de pessoas dentro do útero, né? E sim, eu já passei por muitos desses processos também, sim, as nossas emoções também já advêm lá de dentro do útero. Sabe aquele comportamento que você quer transformar? Aquela sensação que parece que te acompanha uma vida inteira, aquilo que você vem brigando mais consigo, brigando com aquela solidão, com aquela tristeza, com aquele algo que você não entende o porquê, né? Geralmente as pessoas encontram muitas respostas quando elas começam a tocar, né, esse território intrauterino, quando elas são levadas até lá, né, por trabalhos específicos, de regressão, de tantas formas, e não é só entender, né, a gente pode trabalhar, porque muitos traumas, né, choques, situações bastante desfavoráveis para o bebê, e muitos sentimentos já começam a acontecer lá, que vão criando definições sobre a vida, né, o que eu chamo de aprendizados incorretos, incompletos, que são as nossas crenças. Elas se reforçam na primeira infância, né, e se consolidam na segunda infância
infância. Então, muitas pessoas pensam, ah, porque meu pai me disse aquilo, minha mãe me disse aquilo outro, porque aconteceu aquilo na infância. Aquilo tem o seu peso, mas, na verdade, é a validação, é a consolidação do que já foi vivenciado, né, em termos de sentimento, de sensações e comportamentos dentro do útero. Bom, pelo menos essa é a minha observação e dos maiores especialistas nesse campo de atuação. E também, né, como você vai ver nessas imagens aí, se você acha que isso é só para gêmeos, é que com os gêmeos ficou muito mais evidente isso, né? Mas também muitos comportamentos observáveis ali através de ultrassons, né, de pessoas que vieram únicas, eles continuam ao longo da vida. Então, o que eu queria de fato trazer aqui nesse vídeo para você é essa ideia, né, que os nossos comportamentos eles já se iniciam dentro do útero materno. E eu não sei se você sabe, mas as nossas células elas têm uma estrutura, uma capacidade para armazenar memórias. Então, tanto da fase, né, da pré-concepção, isso também é um tema para um outro vídeo, não está a nível celular, mas está a nível energético, tá bom? E depois se introduz nas células, mas a gente vai armazenando tudo isso desde a fecundação. Então, de repente, muitas coisas que aconteceram lá já vão criando uma planta baixa, o que eu chamo de um modus operandi, que você vai criar esse script para reatuar na vida posteriormente, tá bom? Então, é um tema bastante interessante, tanto que eu falo o seguinte: se você realmente busca por autoconhecimento, você precisa explorar o território intrauterino. Para mim, autoconhecimento é sinônimo da gente explorar esse território, né? E agora nós estamos voltando com a nossa vivência pré e perinatal de forma presencial. São 3 dias focados num grupo super limitado de pessoas de cada vez para que eles recebam toda a atenção necessária, todo o suporte caso existam choques, traumas, coisas que precisam de atenção ali, que sempre tem. E a gente vai fazendo esse trabalho ao longo de 3 dias. Então são pessoas aí descobrindo muito mais sobre si, a origem dos comportamentos e mais do que isso. Nós começamos a abrir caminhos para a transformação desses comportamentos, dessas emoções, desses sentimentos às vezes tão persistentes que as pessoas até dizem, eu já fiz de tudo para resolver isso e parece que não tem solução, né? Às vezes a gente só não sabe de onde vem tudo isso, né? Onde se iniciou tudo isso, e sim, existem possibilidades que não é mágica, mas um processo bastante estruturado pode abrir esse espaço dentro de cada um de nós. E eu já aproveito aqui para falar para você, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo, deixa os seus comentários aqui que eu sempre respondo na medida do possível, tá bom? E você se inscrever no nosso canal e tocar o sininho ali para você receber todos os vídeos. Por quê? Porque eu vou vir com bastante conteúdo sobre esse território, né, que provavelmente é um território novo para você começar a se entender melhor, para você começar, né, a encontrar respostas que você nunca tinha tido antes. E eu também quero deixar o meu convite aqui para você, caso você queira participar da nossa vivência pré e perinatal, né, as vagas estão abertas e as turmas esgotam muito rapidamente, como eu disse, são poucas pessoas de cada vez em cada turma. Para isso, você vai ver na descrição desse vídeo aqui um link para falar com a minha equipe e eles vão te dar mais informações sobre essa vivência. Nesse vídeo era isso que eu tinha para falar, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, você já sabe, te vejo na próxima. Meu nome é Eva, eu tenho 40 anos, sou do Rio de Janeiro, sou médica e atuo como terapeuta há 8 anos. Eu sinto que ao me libertar de uma maneira mais profunda da culpa, da dor, do sofrimento, da passividade que sempre esteve presente na minha vida, acho que todo mundo tem o direito a ter um espaço em que possa se curar. Eu sempre acreditei em trabalhos em grupos, eu sei o poder que se estabelece no campo de um trabalho terapêutico, que é bem mais profundo do que na relação 1 a 1, como acontece nos espaços terapêuticos comuns. Eu sei o quanto a história do outro impacta a minha própria história e me ajuda no meu próprio processo. Eu sei como, ao perceber a evolução do outro, eu posso perceber que eu também posso evoluir. Então se cria um espaço de humanização e um espaço de algo que eu senti aqui, que é a sensação de me sentir amada por ser quem eu sou, porque ninguém me conhece e me oferece amor. Eu acho que todo mundo tem
o direito de algum momento da vida experienciar a oportunidade de vivenciar um espaço de cura. Mas por que aqui? Porque muito do que existe hoje na nossa vida pode ser entendido quando a gente regride a esse período que é posterior ao nascimento, ou o momento do nascimento, do parto, ou o momento do período intrauterino, ou mesmo o que aconteceu antes da fecundação, ou até outras e outras vivências. E todos que estavam aqui experienciaram muita compreensão a respeito da vida. É como se determinadas perguntas que a gente se faz começam a ser explicadas, é como se determinados padrões que a gente tem começam a serem mais conscientizados por nós mesmos, e isso é extremamente significativo. E é o melhor que a gente pode oferecer para a vida, para a gente, para aqueles que nós amamos e para o mundo mesmo. Então, eu sempre fui favorável ao processo terapêutico, que todos podem se submeter a isso, para realmente se libertarem daquilo que ainda os prendem, para voarem. Mas um espaço terapêutico grupal, ele é bem-vindo. Seja para quem já faz terapia há muito tempo, seja para quem fez algumas coisas de processo terapêutico, seja para quem nunca fez. Porque aqui o que nós experienciamos foram pessoas em diferentes estágios, todos eles tendo a oportunidade de liberar traumas, dar espaço a realmente se libertar de questões que estavam no corpo mesmo, ou questões vivenciadas até por gerações, ou mesmo entenderem melhor o que lhes acontece. Então, realmente super recomendo. Muito obrigada, Manuel, por tudo que você fez para chegar até aqui. Eu acompanhei um pouco da sua jornada e você nunca desistiu de você. Muito obrigada por você nunca ter desistido de você e por isso nunca desistir da gente. Muito obrigada por formar pessoas tão especiais para estarem junto de você e estarem em sintonia com você. É quase como uma dança que vocês fazem aqui. Gratidão.